Quando um rei morre, outro rei tem que assumir. Normalmente, né, na Macedônia era muita luta, muito sangue para ver quem vai chegar no poder. Normalmente os poderes são hereditários, sabe, de pai para filho. Mas aqui a gente está falando de busca por território, então vai ter muito conflito, muito sangue para poder chegar lá no local e governar a Macedônia. O que acontece ali, meus amores? Olha o exemplo que ele traz ali para a gente. As sucessões monárquicas eram geralmente decididas após traições e lutas sangrentas. Felipe II, por exemplo, chegou ao poder em 359 a.C. Felipe II é o filho do rei Felipe I. Ele chega ao poder em 359 a.C., aos 23 anos de idade. E para se tornar rei da Macedônia, ele fez desaparecer o legítimo rei, herdeiro do trono macedônio, um sobrinho dele, e ainda matou mais 3 meio-irmãos. Ou seja, para ele chegar ao poder como Felipe II, rei da Macedônia, ele vai matar um monte de gente aí no caminho para se tornar rei, correto? Quando ele se torna rei, se torna imperador, em pouco tempo Felipe II ele vai acabar com as disputas internas de poder e vai fortalecer o exército, dando início de um período de conquistas territoriais. Isso que ele faz é muito importante para a gente, porque a partir do momento que o rei Felipe II concentra o exército todo no seu poder, ele fortalece o seu governo, fortalece o seu exército e automaticamente ele vai buscar o quê? Conquistas territoriais. O que nós podemos entender como conquistas territoriais? Busca por novos territórios fora da região da Macedônia. Então, o projeto de expansão do Império Macedônio vai acontecer a partir do rei Felipe II. É ele que vai começar a criar as táticas de guerra para poder conquistar novos povos vizinhos ao território da Macedônia. Correto? Vamos ler na página 19 um fragmento onde ele fala um pouquinho sobre esse rei Felipe II. O rei Felipe II é o pai do Alexandre o Grande, que depois vai fortalecer ainda mais o Império Macedônio. Olha o que ele fala lá assim, interpretando os documentos. Leia o capro aí e depois a gente vai responder as questões. A respeito de Felipe II, leia o fragmento a seguir. Onde conquistava territórios, Felipe fundava cidades, construía estradas, promovia a agricultura e empenhava-se em ganhar a lealdade de seus novos súditos. Os que resistiam eram submetidos à força, mas o rei preferiu alcançar seus objetivos sem derramar sangue. O crédito de uma vitória militar, dizia ele, eu divido com os meus soldados, mas uma vitória diplomática é toda minha. Então, olha bem, quando ele começa a buscar novos territórios, ele vai fundar novas cidades, ele vai construir estradas, isso é muito importante porque vai facilitar a locomoção dessas tropas de uma cidade para outra, visto que não tem carro naquela época, né? Não tem carro, não tem avião, não tem nada disso. Eles vão do quê? Cavalo, a pé, ou seja, construir estradas facilitava essa locomoção, fazia esse percurso num tempo um pouco mais curto. Então, isso é muito importante. Ele tinha muita lealdade aos seus súditos, né? Ele fazia de tudo para a cidade onde ele conquistava, vamos dizer de certa forma, as pessoas gostarem dele, porque era uma maneira dele manter as pessoas, né, esses novos súditos, controlados. Então, olha o que ele fala na questão A. Qual era a política adotada por Felipe II ao conquistar uma nova região? Então, coloquem lá assim, Felipe II construía estradas, estimulava a agricultura e fundava cidades. Repetindo, Felipe II construía estradas, estimulava a agricultura e fundava cidades. Ponto final. Ou seja, ele queria ser bem visto por esses novos súditos, não como um rei autoritário, mas um rei que fosse benfeitor àquele novo povo. Lá na B. Explique os motivos que levavam Felipe II a agir com diplomacia sempre que possível em relação aos povos conquistados. O que é diplomacia? Não é uma forma autoritária, conversar com esses povos, saber dialogar. Como que ele fazia isso? Então coloquem lá na B. Felipe II procurava agir com diplomacia para evitar que os povos conquistados se revoltassem. Repetindo então,
Felipe II procurava agir com diplomacia para evitar que os povos conquistados se revoltassem. Ponto final. Ou seja, de bobo, Felipe II não tinha nada. Ou seja, é melhor eu tratar bem essas pessoas para ninguém se revoltar, porque eu tenho a intenção de fazer um império muito grande, então eu tenho que trazer todo mundo ao meu lado. Lá na página 19 de vocês ainda, a gente vai ter uma imagem da coroa de Felipe II, né, da Macedônia, toda de ouro, né, ali as folhas de carvalho, e ela está no museu, essa imagem aqui, né, e essa coroa ela foi encontrada em um dos tesouros de Felipe II que estava na sua tumba, lá onde ele foi enterrado. Então essa coroa foi encontrada ali junto com a tumba dele e foi levada a um museu, aonde ela fica ali, né, para as pessoas poderem observar. Bom, meus amores, na nossa próxima aula, a gente vai falar da morte de Felipe II e o filho dele chegando ao poder, Alexandre o Grande. Só que antes da gente falar um pouquinho sobre isso, a prof precisa ressaltar alguns pontos importantes para vocês. Eu quero que vocês pesquisem um pouco para a nossa próxima aula, um pouquinho sobre os persas. Quem foram esses povos da antiguidade? O que eles deixaram para a gente nos dias de hoje? Qual foi o legado desses povos persas para a sociedade contemporânea, para a sociedade atual? Por que a professora vai falar isso? Porque na nossa próxima aula, quando a gente vai falar sobre o Alexandre o Grande, a gente vai falar um pouquinho sobre a Pérsia, porque a Pérsia era um reino muito poderoso na antiguidade e que o Alexandre o Grande vai derrubar esse reino. Ele vai chegar ao poder, né, derrotando o exército persa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse povo. Então eu quero que vocês pesquisem um pouquinho sobre os persas e aí na nossa próxima aula a gente vai comentar um pouquinho sobre esses povos. Um forte abraço para todos vocês e até mais!